Estão connosco esta noite o diretor de pediatria do Hospital Dona Estefânia, Gonçalo Cordeiro Ferreira, e Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos. Boa noite a ambos, bem-vindos. Dr. Roque da Cunha, este problema das urgências pediátricas, ele resolve-se ou não com mais médicos? O plano não é de reestruturação, é o plano de encerramento de urgências. Vamos dar o nome às coisas que elas são. E, naturalmente, que nos últimos anos, dada a incapacidade que tem havido de captar médicos, não só por causa dos salários. Um médico, em 40 horas, ofere cerca de 1.800 euros líquidos. Mas também pelo facto de haver muitos médicos que vão para a reforma. Bem como a questão de maior atratividade para o privado. E, por outro lado, também devo dizer, pela falta de projeto que muitas vezes deixa de existir nesta matéria, há claramente falta de pediatras. Mas temos ouvido vários profissionais, vários médicos, também alguns gestores dizerem que esta situação resolve-se com este tipo de gestão. Por isso é que eu lhe pergunto se ela se resolve desta forma como está a ser pensada ou ela deve ser melhor resolvida com mais profissionais. Tem de ser pensada, muito bem, lá está, não está a ser pensada devidamente. Tem de ser participada pelas pessoas, também não está a acontecer. E tem de ser feita com mais profissionais, porque o modelo que existe no Porto foi uma circunstância muito especial, onde há muitos anos era possível fazer a deslocação de profissionais, caso mesmo que eles não quisessem. Mas quando estamos a falar do encerramento do Hospital Beatriz Ângelo, atende 54 mil, tem 54 mil episódios de urgência. O Hospital do Barreiro tem 39 mil por ano, 39 mil episódios de urgência. O Hospital de Setúbal tem 33 mil. E num ambiente onde há cerca de 1 milhão de portugueses sem médico de família. E, portanto, não é possível estarmos aqui a falar em articulação com os cuidados de saúde primários sem termos a noção que as equipas que existem já estão altamente depauperadas. E um doente que é referenciado para o Hospital de Dona Estefânia não é um doente que vá por uma razão menor. Muitos deles já vêm referenciados do sul do país com situações altamente graves e complexas. E, portanto, não querer garantir urgências pediátricas em Lisboa, dizendo que se resolve o problema encerrando serviços, do nosso ponto de vista, não faz sentido. Jorge Roque da Cunha, com estas reformulações, a médicos que já estão e equipas que já estão muito reduzidas, muito cansadas, podem ficar ainda mais sobrecarregadas. Têm chegado até ao sindicato relatos de situações particulares que possa aqui dar exemplos? Naturalmente que sim. A diretora do Serviço de Urgência do Hospital Beatriz Ângelo, em fevereiro, já efetuou, tem um horário de 40 horas por semana, aliás, a única profissão que tem 40 horas por semana, já ultrapassou as 150 horas extra. Ora, isto é perfeitamente insustentável. E quando se fala de uma população que tem mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família, porque também estão aqui incluídas situações como na Península de Setúbal, neste rol que também, muitas vezes, também referenciou para o Hospital de Dona Estefânia. Estamos a falar de um problema seríssimo que se tem vindo a acumular ao longo dos anos e que nós sabemos que vai haver médicos que se vão reformar, que, de facto, quem está satisfeito, as únicas pessoas que estão satisfeitas neste momento são os privados, um pouco por todo o país e particularmente na área metropolitana de Lisboa. Considera que esta reorganização vai beneficiar os hospitais privados? Os hospitais privados, neste momento e nos últimos anos, particularmente em relação aos serviços de urgência, têm tido um crescimento de 2 dígitos. E enquanto o Serviço Nacional de Saúde não der resposta, por muito que nós digamos às pessoas para não irem a um centro de saúde, para não irem a um hospital, uma criança com 3 meses, uma mãe que vê com dificuldade respiratória, por exemplo, tem de ter a capacidade e a possibilidade de rapidamente chegar a um local onde haja um médico. E não havendo esses médicos, nem nos cuidados de saúde primários, tem de haver pediatras. Temos que criar condições nestes hospitais para que os pediatras se sintam tranquilos, que se sintam atraídos e que não só trabalhem para o serviço de urgência. Mas isso não tem acontecido. Há pouco falava em valorizar estes profissionais que estão no Serviço Nacional de Saúde. Isso não tem acontecido nos últimos anos. Pergunto se tem sido dado algum sinal nas várias rondas negociais que tem tido com o Governo. Têm sido dados alguns sinais nesse sentido? Há um compromisso, para além, mais do que sinais, há um compromisso. E o problema é exatamente este. Não adianta o Dr. Pizarro dizer que isto é a solução e a única solução e que isto se vai resolver, porque palavras levam o vento. E assistimos nos últimos 5, 6 anos a uma atitude perante os problemas que era
propaganda, contratámos não sei quantos milhares de médicos. E, de facto, estes médicos já estão muito cansados. E um hospital pediátrico não se cinge ao serviço de urgência. Naturalmente que as pessoas, arranjando alternativas, que até podem nem oferir muito mais, mas que podem ir buscar os seus filhos à escola, podem ter uma vida familiar minimamente razoável, naturalmente que fazem essas escolhas. E é esse o investimento que é preciso no Serviço Nacional de Saúde, até porque o ano passado foi o ano em que mais impostos os portugueses pagaram. E eu tenho a certeza que, para além de ser um consenso em todos os partidos do Parlamento, é também um consenso nos portugueses investir no Serviço Nacional de Saúde. Dr. Roque da Cunha, na próxima semana é expectável que conheçamos este plano. Que expectativas é que tem ou são muito poucas já as suas expectativas em relação a esse plano? Eu estou seriamente preocupado. O professor Cordeiro Freire é um otimista, mas não é um otimista irritante, como citando o nosso Presidente da República em relação ao nosso Primeiro-Ministro. É otimista desde sempre, e sempre foi uma pessoa que trabalhou. Agora, as pessoas não são de ferro, não são de ferro. E os nossos médicos e as nossas médicas têm de ter vida pessoal, familiar, e para se sentirem tranquilas, e têm de ter a capacidade de pagar as suas contas ao fim do mês. Quando têm uma renda de casa, 1.000 euros, e oferem 1.800 euros, professor, 1.800 euros a um especialista em 40 horas, é extraordinariamente difícil. E por isso, este plano é bom que preveja reforço de contratação de profissionais, e por isso é fundamental alterar a questão salarial. Nós ouvimos muitas vezes o Governo, os ministros dizerem, ministras já passaram vários nos últimos anos, que têm contratado médicos. Pois, lá está. A realidade, quando a propaganda, quando se confronta com a realidade ganha sempre. Porque há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, e isso é evidente. E também é evidente que os serviços privados têm tido um aumento claro do seu trabalho, estão a fazer estão em todo o seu direito, estamos num país livre, e por isso não basta proclamar amor pelo Serviço Nacional de Saúde, tem de se investir, criar condições salariais de instalação, o estacionamento, por exemplo, coisas básicas, projetos, permitir a investigação científica, permitir formação, e não estarmos aqui totalmente assoberbados. Quando um médico, num ano, faz 500 horas extraordinárias, estamos a falar de cerca de 60 dias úteis de trabalho para além de um ano. E, portanto, este plano de encerramento de urgências, eu espero que não seja isso, que não seja um plano de encerramento de urgências, que seja um plano que garanta aos portugueses que têm filhos e que não têm outra possibilidade outro tipo de solução, que tenham, particularmente em relação aos mais pequenos, porque eu sou médico de família, fui treinado para tratar a doença aguda de crianças, mas naturalmente a minha especialidade não é a especialidade de pediatria, e é fundamental que tenhamos pediatras motivados, pediatras tranquilos e que possam, de alguma maneira, seguir o exemplo que aqui o nosso diretor, ao longo dos anos, tem conseguido, apesar de tudo, manter ali na Estefânia, com muito poucas condições, devo eu dizer. Dr. Roque da Cunha, professor Cordeiro Ferreira, muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite.